Terceira vez no palco do Osobuco, mas é como se fosse a primeira vez. Eu acredito numa coisa no poder muito forte do livro. Eu acho que o livro é uma chave que abre diversas portas. Cabe a gente atravessá-las ou não. Pensem aí, que portas vocês já atravessaram e que portas deixaram de atravessar. Eu, como toda história que começa lá na infância, sou esse louro aí, você pode acreditar se quiser. Que cresci na Bahia, boa parte da minha infância vivida na ilha de Taparica, nas férias, feriados, finais de semana, vivendo as aventuras de uma criança dos anos 80, que é vida louca, né? Andar de bicicleta com 8 anos de idade pela ilha de Taparica e de chegar de noite. Eu não sei o que aconteceu, mas cheguei, sem comer, sem nada, pé sujo. Era isso. E dessas aventuras surgiu uma coisa na minha vida, que foi a leitura e a escrita. Eu escrevi o meu primeiro livro aos 9 anos, que é O Mistério da Lagoa, que tem, obviamente, roubo de barco, motor quebrado, coisas da praia. E eu cresci numa família de artistas. Uma família de artistas, como muitas outras existem, em que se escolhe uma profissão de verdade. Então, tem pianistas, tem cantores, tem pintores na minha família, todos eles engenheiros, médicos, advogados. Comigo não foi diferente. Escrevia, a literatura fazia parte do meu dia a dia e fez por muito tempo. Eu escrevi bastante. Eu cheguei a ter um compêndio que eu digitava no computador, mais ou menos dessa grossura aqui, com poesias, crônicas, textos. Percebam o verbo tinha de não ter mais. E eu fui vivendo este sonho paralelo, essa realidade paralela da literatura, enquanto estudava e tentava responder o que eu queria ser quando crescer. Até que um amigo meu, na verdade uma amiga minha, junto com esse meu amigo, me apresentou esse cara, que é o Rainer Maria Rilke, um poeta alemão. E nesse dia, eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos, eu li, hoje eu estou fazendo 39, então é cabalístico essa relação, eu li o livro dele, que é Cartas a um Jovem Poeta. E tem uma parte do livro que fala mais ou menos assim: pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da sua madrugada: sou obrigado a escrever? Se a resposta for afirmativa, ele diz, faça então com que toda a sua vida seja feita segundo essa vontade. E quando eu terminei de ler, eu falei, é isso. A porta abriu. Clique. Estava aberta. Chega, me arrepiei. Só que naquele mesmo dia, por ironia do destino, chegando em casa, eu fui sequestrado. Um sequestro complicado e que, de tantos traumas que aconteceram, que não vem, são outras histórias, uma delas é que o sequestrador que estava comigo usou as minhas poesias, o meu caderno com as minhas poesias, que eu carregava porque eu tocava numa banda e fazia música com os meus amigos, usou para se limpar. Eu não culpo ele. Mas aquela porta fechou. A porta que havia sido aberta e o coração que batia forte se fechou. E foram 18 anos sem escrever. Esse sou eu na época do sequestro. O tempo passou,
aos 25 para 26, mais ou menos, eu me mudei para São Paulo, segui minha vida, minha profissão. E eu estava num momento mágico, porque eu descobri que eu podia viver sem raízes. Eu estava em São Paulo, eu sou da Bahia, fui para lá. E eu li um livro incrível do Gabriel Garcia Marques, que é o Viver para Contar. E ele conta nesse livro como foi importante o retorno dele para a Colômbia, para Cartagena com a mãe. E neste retorno, ao reencontrar a sua cidade, reencontrar o seu lugar, 100 anos de solidão foi gerado. E eu pensei, meu irmão, é agora. Eu achei que não tinha raiz, eu não sei, a porta foi lá e abriu de novo, escancarou. E eu falei, caramba, eu vou. E aí, o que eu fiz? Eu estava começando a namorar com a Vanessa, que está aqui na frente, e falei, ela tem que conhecer meu lugar. E fomos para Itaparica. Fomos para Itaparica para reencontrar as raízes, né? Para reencontrar o nosso sonho. E aqui a foto de Gabriel Garcia Marques, que eu já passei. Só que eu estava com Vanessa. Então, embora eu tenha, de fato, reencontrado esses lugares, eu estava apaixonado por outra coisa. E o meu amor por ela é maior do que o amor pela literatura. Então, eu não ousei atravessar a porta. A porta ficou. E daí veio o primeiro filho, que é o Gabriel, que está aqui na frente. E o artista foi ficando quietinho dentro de mim. E aí veio a Lia, que está ali. No ano passado, veio a Lia. E essa foto, a Lia está na UTI, segurando o meu dedo. Eu lembro que eu chorava todos os dias. A Débora me viu chorar algumas vezes antes disso. Porque a minha emoção ao tê-la ao meu lado não era a emoção da dor, era a emoção da presença. Porque foi uma gravidez muito difícil. Quase perdemos Vanessa, quase perdemos Lia. Era muito complicado acordar para ir trabalhar. E a literatura foi terapêutica para mim. Aí foi o meu livro, que eu escrevi durante a gestação. Eu gerei um livro muito mais para suportar aquele peso do que para qualquer outro motivo. Era uma vontade de construir alguma coisa, de gerar alguma coisa que foi crescendo. O livro foi lançado. Eu fui para a Bienal do Rio. Não era o livro que tinha um beijo. Se fosse, eu ia vender bastante, mas não foi. E eu experimentei o que tinha do outro lado da porta. Eu estava aqui, na beira. Só que eu estava vivendo 2 mundos. Eu tinha uma profissão. Eu tinha uma carreira. Eu fui chefe do PJ. E aí aconteceu uma outra coisa, porque eu me deparei com um terceiro livro, com uma terceira chave. Porque a minha mãe, neste meio tempo, como se não fosse difícil o suficiente, foi diagnosticada com câncer. Coisas que a vida traz para a gente. E buscando refletir e rezar e pensar em como lidar com essa situação toda, eu me lembrei de um livro que eu tinha lido muitos anos antes, na ocasião de meu tio ter falecido. É um livro do Rubem Alves, que é esse rapaz aqui. Estou mostrando fotos de chaveiros para vocês, tá? E Rubem Alves diz no livro dele uma coisa incrível. Creio na ressurreição do corpo, é o nome do livro. Ele fala assim: quem ganha, perde, e quem perde, ganha. Quem segura... Como é? Esqueci. Quem se segura, cai. Só quem se solta é que voa.
E refletindo sobre aquilo, refletindo sobre essa situação, eu pensei, não dá para segurar mais. Não dá para ver as pessoas que não atravessam as portas viverem frustradas. Não dá para ver as pessoas que atravessaram as portas vivendo felizes. E está aqui, diante do precipício, diante da porta aberta e não passar. E aí eu pedi demissão da agência onde eu trabalhava. Quando eu pedi demissão, o meu chefe foi super compreensivo com a situação, mas no dia seguinte o RH me chamou. Vem cá, Biton, vamos entender aqui o que aconteceu. E eu fui começar a explicar, né? Ela pensou, mas você já falou quando você vai embora? Eu falei, não, mas eu queria ir até o final do mês. Ela, não, calma, vamos botar o pé no chão. Aí eu respondi uma coisa para ela que fez tudo mudar. Eu falei assim, eu já estou voando. Não tem pé no chão mais. Eu já atravessei essa porta. E ao atravessar a porta, eu me aceitei como escritor, me aceitei como contador de histórias, mas mais do que isso, eu trouxe a minha família para dentro disso. Não adiantava fazer isso sozinho. Então nós criamos a Storytime, que é uma livroteca, que tem como principal razão mostrar que os livros são chaves. E abrir as portas para as crianças atravessarem as portas que elas quiserem. Porque a gente acredita, de fato, no poder de transformação do livro. Então, toda vez que vocês abrirem um livro, pensem nas portas que podem abrir para vocês. E se perguntem, eu atravesso essa porta? Obrigado.